Mas vamos lá. Isso aqui é um tema que eu queria levantar com vocês. Então vamos lá. Na Folha, Eliane Trindade. Evangélicos pregam Brasil governado por igreja com Bolsonaro reeleito. Bispos e pastores POPs fazem da Conferência Global 22 Renascimento em Brasília plataforma de difusão de profecias para um país que, acreditam, será refundado em valores cristãos a partir de 30 de outubro, com a reeleição de Jair Bolsonaro. Entre os dias 12 e 15, a Folha acompanhou a extensa programação do encontro, que reuniu cerca de 2.500 evangélicos por dia no Ípica Hall, espaço de shows e eventos de luxo recém-adquirido pela Igreja Comunidade das Nações, frequentada pela primeira-dama Michele Bolsonaro e pela senadora Damares Alves. Dói falar a senadora Damares Alves, né? Isso é complicado. Sobre um show de luzes no palco, eles profetizaram uma nova era a partir de 30 de outubro e apostam na reeleição de Jair Bolsonaro do PL. JB Carvalho e Dirce Carvalho, bispos da Comunidade das Nações, são os anfitriões da Conferência Global 22 em sua 11ª eleição em Brasília. Primeira edição em Brasília, desculpa. Durante 4 dias, líderes evangélicos POPs se colocaram na linha de frente da guerra espiritual travada nas eleições desse ano. Perfilados na trincheira bolsonarista com o lema Deus, Pátria, Família e Liberdade, os autodenominados profetas bradam contra progressistas, ideologia de gênero, degradação dos lares, males que associam ao petismo. Para nomes famosos no meio, como o pastor Cláudio Duarte, a apóstola Valnice Mil Homens e o coach Tiago Brunet, Bolsonaro é o novo Messias. A seguir, o relato do dia a dia do evento, definido como celeiro de profetas e missionários de um novo Brasil governado pela igreja e pelos valores cristãos. Deixa eu ver se tem alguma coisa... que é uma matéria gigantesca aqui falando de tudo o que aconteceu. Mas aí, caso vocês queiram estudar o tema um pouco mais aprofundadamente, eu sempre disponibilizo as matérias, tá? Dia 30 de outubro, estamos sendo chamados pra guerra. Já disseram que eu, André Valadão e Nicolas Ferreira temos um caso. Nossa, o que eu tô lendo, velho? Tá, mas por que eu tô mostrando isso? Parece um pouco aleatório, mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Isso, eu tenho um ponto. Eu tava olhando os stories do Léo hoje. E olha só. Olá pessoal, nós estamos aqui na atividade com as lideranças evangélicas e daqui a pouco nós vamos entrar ao vivo aqui pelas nossas redes. Acompanhe aqui essa atividade. Vote 13 contra o fascismo, vote Lula. Tamo junto. Entenderam onde eu quero chegar? O Léo estava fazendo uma atividade com lideranças evangélicas. Qual que é o meu ponto aqui? Não dá pra gente analisar o avanço das igrejas evangélicas, o avanço do cristianismo neopentecostal, sem perspectiva de classes, gente. Qual que é o meu ponto aqui? Essas igrejas que apoiam o Bolsonaro, essas igrejas evangélicas que apoiam o Bolsonaro, esses pastores e bispos que apoiam o Bolsonaro, são donos de mega empresas. Muitos desses pastores são latifundiários, são burgueses. Então, todas as vezes que a gente for analisar alguma questão na sociedade brasileira, a gente nunca pode abrir mão da perspectiva de classes. É a mesma coisa que a gente fala com ambientalismo. Ambientalismo tem que ter perspectiva de classes. Veganismo tem que ter perspectiva de classes, tá? Nós, marxistas, nunca podemos deixar de observar a qual classe aquele espaço representa. E não é só essa guerra espiritual. Não vão achando que o que move esses bispos e pastores que apoiam o Bolsonaro é só uma questão de vínculos espirituais. Não é isso. O Bolsonaro é a pessoa que tem um comportamento mais anticristão que esse país já viu. Se a gente for pegar o pé da letra. A questão é que esses pastores e bispos, essas igrejas, são corporações que têm muitos negócios a zelar e que veem no Bolsonaro a capacidade de expandir os seus negócios. E aí, o fato da Unidade Popular e do Léo Péricles estarem trabalhando próximo a lideranças locais evangélicas, pra mim, é um puta de um exemplo, tá? Por quê? O tempo todo nós falamos de trabalho de base. Lembram daquele vídeo do Mano Brown, gente? Falando, eu acho que a gente tem que voltar pras bases. Isso na eleição lá do Bolsonaro de 2018. Lembra disso? Vocês têm clareza do que significa voltar pras bases? Gente, trabalho de base, primeiro de tudo,
é estar onde as pessoas estão. É estar nas vilas, nas favelas, nos bairros, nas igrejas evangélicas. E é isso que a Unidade Popular está fazendo. Trabalho de base, mas não só isso. Não é só estar onde as pessoas estão. Trabalho de base também é diálogo. É ouvir o que as pessoas têm para dizer. Não é nós, marxistas, chegarmos nos lugares que as pessoas estão e apresentarmos uma cartilha marxista para tentar, digamos assim, trazer as pessoas para o nosso lado, convencendo-as de maneira unilateral. A palavra-chave do trabalho de base, a palavra-chave de qualquer trabalho de base é diálogo. Então, não é à toa que o Léo está lá com lideranças evangélicas, porque eu tenho certeza que o Léo está lá para ouvir essas pessoas. E é isso que nós precisamos fazer. Estar perto dessas lideranças evangélicas de bairro, de vila, de favela e ouvir. Ouvir a experiência dessas pessoas. Compreender a experiência dessas pessoas. Muito para além de fazer um juízo de valor dizendo que toda a experiência evangélica é reacionária, de que tudo que envolve o avanço neopentecostal nesses espaços deve ser combatido. Isso é uma visão muito estreita, tá? Então, tomem a postura da Unidade Popular e do camarada Léo Péricles como um exemplo, porque nós temos que estar onde as pessoas estão e negligenciar o papel que as igrejas evangélicas têm nos bairros, vilas e favelas é negligenciar uma parcela significativa da sociedade brasileira, tá? Por isso que eu quis trazer o exemplo. Nós temos aqui uma notícia falando sobre líderes evangélicos fechando com o Bolsonaro. E eu quis trazer um líder comunista trabalhando em algo que aparentemente é a mesma área, mas não é. Porque o que diferencia uma coisa da outra? A perspectiva de classes. O que a gente não abre mão é de ver qual classe esse espaço está representando. Então a própria matéria enorme aqui estava pintando um cenário de um evento de luxo para a burguesia brasileira. A burguesia ligada a esses setores evangélicos que são donos de megacorporações. E muitas vezes donos de fazendas, de latifúndios, de imóveis. Isso tudo tem respaldo material, gente. Não parem o discurso só digamos assim, na guerra espiritual, da luta do bem contra o mal, sabe? Esse proselitismo, ele não responde à nossa pergunta de por que essas pessoas fecham com o Bolsonaro, mesmo o Bolsonaro tendo um comportamento extremamente anticristão. Mesmo o Bolsonaro casando várias vezes. Mesmo o Bolsonaro falando que queria ter abortado o 04. Sabe? Mesmo o Bolsonaro não mostrando compaixão nenhuma por quem morria de Covid. Se a gente fosse pegar ao pé da letra o comportamento cristão, não existe nada menos cristão do que o Bolsonaro, sabe? Bolsonaro falando que vai fuzilar os opositores. E é que essa história... Aí eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu nem vou comentar essa história do Pintão Clima, tá? Não vou comentar. Não tenho o que comentar. Eu não posso agregar nada a isso. Tá? E pra mim não existe a menor possibilidade de relativização do que ele falou. Menor possibilidade. Eu não sei se vocês viram, mas a galera fez uma investigação em todas as lives do Bolsonaro, em todos os discursos, e ele não usa a porra da expressão Pintão Clima nenhuma vez, tá? Nenhuma vez. Tá claro. E essas mesmas meninas venezuelanas se manifestaram dizendo que não tinha prostituição nenhuma acontecendo lá, tá? O que tava rolando lá no dia era uma moça que tava treinando procedimentos estéticos, tipo fazer maquiagem, e tava precisando de voluntárias. Era isso que tava acontecendo naquele dia, tá? Então, assim, o cara foi criar um pânico moral fudido, meteu uma pedofilia no meio e ainda taxou as meninas lá de prostitutas, sendo que não tava acontecendo nada lá. É um absurdo, tá? Tudo que aconteceu é um absurdo nessa história. Mas é isso, gente. Eu queria trazer esse assunto pra vocês. É algo que eu tenho conversado bastante sobre a nossa presença, a presença da esquerda radical nas igrejas evangélicas, porque eu acho que é algo imperioso. Se a gente quiser compreender e trabalhar próximo de onde as pessoas estão na sociedade brasileira, nós temos que compreender o fenômeno evangélico no Brasil. O Brasil é um país profundamente religioso e a gente não pode desconsiderar esse fator quando a nossa única saída é trabalho de base próximo da população, tá? Então a gente tem que aprender a dialogar com essas pessoas. Tem que.